Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, com um convidado mais que especial. Nosso convidado é mineiro, é funcionário aposentado do INCRA, autor dessas duas maravilhosas obras. Com você, Marcelo Guedes. Olá, Marcelo, tudo bem? Ô, Luiz, é um prazer estar aqui, uma honra estar participando desse Pode Ler e Escrever, que eu já confesso que eu tenho acompanhado alguns e Que coisa boa. tenho gostado muito, por sinal. E é um prazer estar aqui, inclusive uma honra falar sobre meus livros, é uma emoção até, porque é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Essa coisa de uma escrita mais sistemática, né? Uma escrita mais longa. Sim. Mas a gente vai falando sobre isso no decorrer da conversa. Não, com certeza, mas aqui eu fico muito feliz de ter sua presença aqui, porque você me mandou os livros e como a gente estava produzindo outras coisas, acabou que eu não consegui terminar nenhum deles. Eu só dei uma lida dos primeiros capítulos e vou te falar, que texto elegante, bom. Pode crer. Então, assim, parabéns, tá, Marcelo? Ô, Obrigado. Marcelo, eu queria te perguntar, eu vou começar pelo Oeste. Para quem não sabe, gente, eu estou mostrando a capa aqui, e é uma capa, assim, maravilhosa mesmo. A parte interna dele é muito bonita, e, assim, vale muito a pena quem quiser conferir essa obra. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você começou na literatura, como que veio, assim, os primeiros passos. Opa, o Marcelo surgiu nisso. Não, tranquilo. Bom, eu falo aqui, Luiz, na orelha do Oeste. Isso. Que lá em casa, quando a gente morava todo mundo lá em Tambacuri, a gente não tinha o hábito de leitura. É claro que a gente lia livro didático, porque senão nem passava de ano. Mas ler um romance, ler um conto, a gente não tinha, de fato, não tinha esse hábito, né? Essa coisa da literatura. E em 77 eu vim para Belo Horizonte e eu confesso que as primeiras coisas que eu escrevi foram poemas. Sim. Inclusive poemas não longos, poemas curtos, que... Deixa eu ver aqui. Eu achei que tinha um livro aqui por perto, mas não tem, não. Porque foi lançado até em 2000. Aconteceu o seguinte: eu tinha poemas escritos por várias partes da casa, por vários gavetas. Foi produzindo em caderno, e na época era datilografado. Bom, aí chegou uma hora que alguém bateu na minha cabeça e falou assim: olha, dá um jeito de organizar esses poemas seus, senão eles vão perder, eles vão sumir. Ô Luiz, aí eu resolvi procurar onde que estavam os poemas e comecei a não achar quase nada. Falei, minha Nossa Senhora, agora lascou tudo. Eu liguei para minha irmã, olha só como é que as coisas funcionam. Eu liguei para minha... Só para me entender, você é muito apegado quando você escreve? Você fica muito apegado ou não? Você deixava solto? Eu tentava guardar de alguma forma. Entendi. Eu tentava guardar ou numa gaveta ou dentro de uma pasta, principalmente dentro de pasta, eu guardava. Boa. Bom, aí liguei para minha irmã, falei, Solange, minha irmã, eu perdi a pasta que está meus poemas, tudo e tal. Ela falou assim, olha, a solução é o seguinte:
começa a rezar o Salve Rainha, Boa. e na hora que chegar na palavra mostrai-me, você para e volta a procurar. Que coisa boa. Bom, eu não sabia de cor e salteado rezar o Salve Rainha. Aí o que eu fiz? Entrei na internet. Entrei na internet e, além de ir rezando, eu fui escrevendo também. Fui rezando e escrevendo. Na hora que chegou na palavra mostrai-me, eu parei, seguindo as ordens dela, e voltei a procurar. Ô, Luiz, o negócio estava na parte de cima de um armário do quarto da minha filha, lugar que eu não ia procurar nunca na minha Que vida. coisa Alguma coisa me pegou pela mão e falou assim, procura ali. Que Eu coisa fui lá e estava fantástica. lá. Liguei para minha irmã na hora, Solange, achei a paz. Ela falou assim, acaba de fazer Acaba a oração. acaba de fazer a oração. Boa. Pronto, acabei. Aí, bom, resultado. Juntei tudo e queria fazer de uma forma cronológica no primeiro momento. Porque tinha poemas da década de 70, década de 80, 90, mas aí eu comecei a perceber que estavam assim, com pouquíssimos, tinha data. Então aí não teve jeito. Aí foi organizado de ordem alfabética, aí mandei para uma gráfica, direto para a gráfica, eles fizeram a encadernação e pronto. Ficou salvo. Boa, boa. Bom, aí, menino, aqui em Belo Horizonte já eu comecei a ter contato com outros livros, né, outras pessoas, as rodas de amigo iam aumentando, e aí você via o comentar sobre um, comentar sobre outro. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li assim, com muito interesse, que eu devorei assim, em 2 ou 3 dias, era um livro de um grande autor americano chamado Francis Scott Fitzgerald. O livro chamava Suave à Noite, ainda chama ainda. Porque esse cara é um grande escritor americano, tem vários livros que viraram filme. E aí, menino, eu fui gostando do negócio, e fui passando para outro, e peguei um hábito, peguei uma mania, peguei de Pegou um começar gosto a ler. diferente, né? Gosto, exatamente. Pegou um gosto De ler diferente. tudo que me aparecia na frente. Bom, aí outro dia eu estava assistindo um programa que passa na UFMG Educativa, na rádio, né? Que chama Universo Literário. Esse programa é um programa de segunda a sexta, 8 às 10 da manhã. E é um programa que dá dica literária, entrevista com autores, um bocado de coisa. E música também, claro. E tem um slogan desse programa, ô Luiz, que é uma coisa fabulosa, é uma frasezinha curtinha, mas assim, de uma abrangência extraordinária. A frase é assim, ó, quem lê tem história para contar. Ó. Pronto. Gente, que frase. Ainda pensei comigo, eu sou a prova disso. Que coisa boa. Porque eu só comecei a escrever mais assim, fora dos poemas, depois que eu comecei a ler, não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? Entendi. Bom, mas aí eu comecei por um tipo de literatura que pouca gente começa, que é a literatura infantil. Infantil? Eu esqueci de mandar para você, eu devia ter mandado para você também. Eu tenho 3 livros infantis publicados. Eu até cheguei a ler aqui, mas eu não citei eles porque eu achei que eram contos que você lançou separado. Ah, entendi. Não, são livros. A Fábula de Gato Alda, Borboleta Tita e a Abelha Zizi. Não, que fantástico. Não, então a gente daqui a pouco vai falar sobre eles, porque Vamos. Eu só sei que eu analisei o seu material e assim, eu tô com 2 perguntas aqui que, que são muito boas, mas continua. Então eu comecei pela literatura infantil e até comecei a pensar um negócio. Gente, escrever para criança é fácil, por um motivo muito simples. Eles entendem tudo o que você falar. Você não vai precisar baixar um tratado filosófico para explicar nada.
Você escreve do jeito que você quiser, eles vão entender. Claro que eles vão entender do jeito dele, mas eles vão entender. Exato. E foi isso que aconteceu. Eu comecei com esses 3 livros infantis, que são 3 temas completamente diferentes. O do Gato Aldo é uma história de um sonho que o gato teve. A da borboleta é uma borboleta que é acromata. Uma borboleta, imagina uma borboleta que não vê cor. Uma borboletinha acromata. E a abelha Zizi, que é uma abelha que entendeu que a colmeia estava no meio de um pasto e que o proprietário da fazenda gostava muito de pôr fogo no pasto e que eles estavam correndo risco ali, e ela consegue mobilizar a colmeia inteira para mudar de lugar. E aí tem uns desenrolos. Imagino. Que fantástico. Então você teve seu início com esse tipo de literatura, sua produção. E, Marcelo, esse material ele foi 100% independente? Houve ajuda de editora? Você fala Os livros ajuda... infantis. Pois é, mas você fala ajuda como eles foram totalmente Você... independentes. Eu paguei tudo. Entendi. Porque quando eu pergunto se teve ajuda de editora, você procurou alguma editora? Você quis lançar independente? Como que foi a sua visão na época? Ok. Eu procurei a editora. Eu procurei uma editora porque eu fiquei pensando o seguinte: eu vou produzir esse livro e alguém pode querer comprar, aí vai ter o site da editora Sim. e tal. E eu confesso para você uma coisa, viu, Luiz? Meus livros, todos, tanto os 3 infantis, quanto esses 2 que estão aí com você, a maioria é tudo doado. Sim. Eu faço doação da maior parte dessa produção, é muito mais do que venda. Entendi. Porque eu acho que é importante fazer a obra circular. Eu tenho muito isso na cabeça também em alguns pontos, porque eu acho que você mantém a obra muito viva. E eu acho essa ideia muito boa. É importante fazer algo. Por exemplo, o livrinho da borboleta, eu fiz um contrato maluco com uma editora de São Paulo. Isso. Você tem uma ideia? Eu recebi 500 exemplares do livrinho. Sim. Eu devo ter doado por baixo uns 400. Não, eu doava assim, lá para a Secretaria de Educação lá da minha terra, doava para a escola que eu trabalhei aqui em BH, doava para a escola que eu trabalhava no dia que foi lançado, doei para amigo, para tudo quanto é lado, e quem pediu levou, então, assim... Parado era uma coisa que não ficava. Não. Tinha sempre um destino. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fantástico. Muito bem. E aí chegamos nesses 2 aí, que estão aí com você, do Exato. Repouso Outonal, que foi lançado ano passado, e o Oeste, que ficou pronto esse ano, que são textos mais longos, são textos que demandou mais tempo para escrever, inclusive. Eu não tenho essa tarimba de escrita, então é devagar mesmo. Entendi. Mas é tudo muito prazeroso, eu acho. Imagino. Tudo muito prazeroso, porque você vê o produto cada vez mais assim... lapidado. Exatamente, cada vez mais aparecendo e sendo criado e sendo, como é que fala? Tornando físico ali. Exato. Não, que fantástico. Não, imagino. Ô Marcelo, uma das perguntas que eu queria te fazer é porque eu cheguei a ler o primeiro capítulo, gostei muito. E na hora me veio
me veio assim música do Clube da Esquina. Você pegou alguma referência deles, alguma coisa assim do tipo? Porque na hora eu fiquei com essa sensação boa, sabe? Você fala do primeiro capítulo do Oeste? Do Oeste. Ah, não. Não, porque Não. eu só sei que eu li. Engraçado, que Eu coisa fantástica. tive essa sensação, eu falei, cara, que legal. Mas é igual eu tô te falando, eu ainda não terminei. Sim. Mas eu gostei muito da forma. Não é à toa que no início da gravação eu falei, não, que material elegante, porque tem toda uma construção que me remete a uma outra situação que assim, eu não imaginava. E assim, gostei muito. Entendi. Muito mesmo. Esse texto, por exemplo, do Oeste, ele já tem muito tempo que está sendo escrito, porque essa viagem ela foi feita há 40 anos atrás. Entendi. E, como se diz, o relatório eu entreguei na primeira semana que eu voltei da viagem. Entendi. Mas, até eu começar a escrever o que gerou esse texto, demorou tempo, porque eu não imaginava que eu ia dar conta de fazer isso um dia, eu não pensava em fazer isso, nunca pensei em fazer isso. Bom, e aí eu fui conversando com um com o outro, igual eu falei aí, e acabei, como é que fala? Caminhando para o lado de fazer algumas anotações para não perder o fio da meada, aí anotando ali. Quando eu vi, menino, o negócio já estava assim com as 70 páginas. Tá bom, excelente. Já estava com 70 páginas. Eu digo, opa, o negócio está tomando corpo. Exato. E, inclusive, eu falo aí no final, não sei se você percebeu lá, que a primeira versão do título era outro, não era Oeste. Era. Deixa eu ver a página aqui para você olhar aí para você ver. Era uma. Eu tô com ele aqui em mãos. Certo. Vamos ver. Era outro. Era na página 292. Eu tô com ela aqui. Isso. Que fala que, num primeiro momento, era uma expressão em latim, o alias jacta est. Isso ia ser difícil alguém falar. E aí eu falo aí nessa explicação por que eu mudei o nome, porque eu resolvi fazer uma homenagem, inclusive, ao Orlando Vilas Boas, que ele lançou um livro no início dos anos 2000, chama A Marcha para o Oeste, não sei se é conhecimento seu. Esse eu não conheço. A Marcha para o Oeste, eu acho que vale a pena ler. É um diário dos 40 anos dos irmãos Vilas Boas na Amazônia, até a fundação do Xingu, do Parque Nacional do Xingu. Entendi. É um tijolão assim de 600 páginas. Imagino. Mas vale a pena demais, você não vai cansar de ler, é fantástico. Então, aí eu resolvi chamar Oeste a história, porque eu acho que a gente estava fazendo também uma marcha para aquele lado lá, e atravessamos aí Goiás, Mato Grosso, Rondônia, vamos parar lá beirando a cordilheira. Entendi. Só foi, né? Só foi. Sim. Que fantástico. E Marcelo, esse livro, você me falou que assim foi feito com calma, bem com calma, e teve a participação, você lançou por uma editora. Sim. Como que foi o processo? Conta pra gente. Terminei o livro, vou procurar uma editora ou não? Opa, eu procurei primeiro a editora, depois eu montei o livro. Conta pra gente um pouquinho. Não. Eu só procurei a editora depois que eu resolvi que estava pronto e acabado. Entendi. Depois eu falei assim, não, chega de ficar mexendo nesse texto. Porque enquanto o texto está aqui no computador, Luiz, você fica todo dia mexendo nele. Todo dia você aumenta você não uma coisa.
Você corta um termo, corta uma frase, aumenta um. Todo dia você faz isso. Aí chegou uma hora que eu digo: não, chega com esse negócio. Aí eu já tinha um contato nessa editora, que é a mesma que publicou o livro infantil da Abelha Zizi. Boa. Aí eu liguei para o editor, o Leonardo, falei: ô Leonardo, eu estou com um texto aqui e queria que você fizesse uma avaliação aí para mim, como é que vamos fazer para publicar isso e tudo. Ele falou: manda para a gente aqui. Aí mandei, mas depois que eu resolvi que o texto já estava pronto e acabado. Entendi. Você botou na cabeça, opa, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu acabar logo com isso, senão não vai acabar nunca. Sim, fantástico. Aí mandei para ele e ele me fez várias perguntas, inclusive assim: Marcelo, você foi nessa viagem? Leonardo, eu que conduzi a viagem, Leonardo, eu que comandei, eu que era o responsável, olha só, o responsável pela viagem. E falei com ele: olha lá, esse texto é a história da minha vida, meu irmão, vê que você vai arrumar com ele aí. Eu acho que ele gostou dessa preocupação minha e fez um trabalho bacana. Essa capa, inclusive, é dele, ele que faz essas pinturas, entendeu? É uma capa muito bonita. E ficou uma diagramação também muito confortável, ficou um livro bom de ler. Exato. Como eu falei com ele, falei: Leonardo, a história também é boa, né? Vamos combinar. Exatamente. Mas o processo é esse, Luiz. Primeiro eu fiz o texto e dei como pronto e acabado, e aí procurei a editora. Entendi. E a editora chegou a mexer, fazer algumas alterações? Como que foi? Não, a editora tem o serviço de revisão que é feito por ela, né? Que é muito importante, por sinal. Porque você lê esse texto 10 vezes, você passa por cima de coisa que você não vê nunca. Você pode ler outras 10 vezes, você não vai ver o erro que está ali na sua cara. Que só uma outra visão que vai ver. E foi isso que aconteceu. Eles me mostraram várias coisas, e palavra faltando pedaço, e conjunção fora do lugar, um rolo danado. Imagina. Mas, fundamentalmente, teve uma discussão no início da conversa com o revisor, porque ele queria dar a entender que eu estava contando uma história que aconteceu há 40 anos atrás. Eu falei: não, meu irmão, não é isso que eu quero que aconteça. Inclusive, você pode ver aí no texto que a primeira palavra, quando começa propriamente dita a viagem, é aqui, ó: nesta quarta-feira. Você tem isso aí, ó. Estou vendo aqui. Na página 17, Luiz. Isso. Nesta terça-feira, então é hoje. Ele tá fazendo a viagem é hoje, não é naquela terça-feira, não, é hoje, é nessa terça que correu sobre o ano da graça de 1983. Falei com ele: nós estamos hoje em agosto de 83, eu não quero falar que isso aconteceu há 40 anos, está acontecendo hoje. Mas aí chegamos num denominador comum, né? E pronto, não teve mais problema nenhum, foi tudo muito tranquilo. Inclusive, assim, a diagramação foi feita 2 vezes. A diagramação. A primeira, o livro estava ficando com 350 páginas. Entendi. Aí, depois, o Leonardo me mandou uma outra prova com 298. Falei: Leonardo, o que aconteceu, meu filho? Você cortou o texto. Já bateu aquele desespero? Ele falou assim: não, Marcelo, você vai ver que menos é mais. Então, ele simplesmente aumentou um pouquinho o tamanho do livro. Entendi. Ele só aumentou aí a medida do livro. Isso, só para vocês entenderem, quem tá acompanhando a gente no YouTube, tem basicamente um dedo. Se ele fosse do tamanho desse outro aí, seria as 350 páginas. Mas aí caiu para 298 e ficou muito mais fácil de manusear, inclusive. Ficou bom demais. Eu gostei muito.
Imagino. Eu só sei que ficou uma obra muito bonita. Parabéns É, mesmo. E Marcelo, vamos aproveitar que a gente está falando das obras. sim. Me fala de como que surgiu esse aqui, porque eu também tenho uma capa assim que eu vou te falar. Ela foi desenhada, parece que à mão. Foi Tem minha um filha. extremo bom gosto. Foi minha filha que fez essa capa. É. E aí, no final, você vai ver aí na última página, na 167, que fala assim: ó, a espreguiçadeira existe. Ah, gente. E eu falo do Chet Baker. Você já ouviu o Chet Baker, Luiz? Não conheço. Ah, não é Vou possível. anotar. Então, segue essa informação que eu estou dando aí, ó. Vai lá, Vou. bota lá 79 músicas de Chet Baker. Chet Baker é meu ídolo, desde E, sempre. E por que eu irei falei isso aqui? procurar. Por que eu falei isso aqui no final? Porque eu falo muito do Chet Baker no meio da história. Entendi. Mas esse livro, ele foi assim, uma delícia escrever esse livro, porque ele conta coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude lá na minha terra, depois parte da minha vida já aqui em Belo Horizonte. E também tem ficção no meio também, tem muita ficção misturada aí. E você fez uma amarração bacana É, para poder é. dar uma dinâmica, né? Eu fui muito feliz nisso mesmo. Que No dia que legal. eu fui levar o texto lá na editora, na Páginas Editora, que é uma editora muito boa também, Sim. fizeram um trabalho muito bom aqui, o menino que me recebeu lá virou para mim e falou assim, olhando aqui na capa, fazendo, mas vivências, lembrança, verdade, devaneio, mentira, alucinação, tem tudo isso aqui no texto? Eu digo, Boa. olha, vai depender do leitor. É, Vai ter boa. coisa que o leitor vai falar, não, isso é mentira desse cara, isso ele inventou isso. Ai, ai. Mas foi Que bom demais. fantástico. E aí eu achei bom demais ter escrito e achei que ficou legal também. Eu só sei que eu dei uma folheada rápida É, e, assim, eu gostei muito da composição, de como ele foi montado. é, As orelhas dele tem uma divisão que eu achei muito boa. é, E fora o espaçamento, que sim, assim, é bem confortável para poder ler. Eu acho que assim, com 2 semanas você vê esse livro tranquilo, é. sem pressa, sabe? A maioria das pessoas faz isso, eu não consigo. Ô, Luiz, É, eu leio devagar, eu paro. Se algum parágrafo ali me chamar a atenção, eu fico ali 3 dias remoendo aquele parágrafo. eu também tô assim agora. Ah, mas eu Eu acho que é a tô melhor coisa. Eu digo para os meus amigos, eu falo assim, gente, eu não sou um devorador de livros, eu sou um degustador de livros. degustador, exatamente. E isso é maravilhoso, porque eu até falei isso em alguns episódios passados, que eu mudei muito a forma de ler, porque antes eu lia para, opa, quanto mais livro eu ler, melhor. E, cara, o maior erro da minha vida. Hoje em dia eu leio. Se eu achar que uma frase é importante, para mim já valeu aquele livro. Então, assim, Não tem hoje em dúvida. dia eu tô muito com essa mentalidade, não é à toa É, que tem um livro do Peter Rossi, tem um capítulo que é de calendário em calendário, a gente desenha uma vida. Isso é uma aham. frase que tem no livro. Gente, essa frase eu fiquei um mês pensando nela. Pode crer, é por E aí. assim, eu falo, quando o autor tem uma sacada dessa, eu falo, não, o cara já me ganhou por causa desse detalhe. Sim. E Tem eu um, parei de julgar esse negócio de, não, esse livro merece uma nota. pode Não, crer. esse livro tem uma experiência boa e tá valendo. É. Tem um caso que eu gosto de contar para mostrar como é que eu funciono nisso. Eu estava Isso. lendo um livro do Mário Vargas Llosa, que chama Tia Júlia e o Escrivinhador. Ó, É diferente. muito, muito interessante. E ele tem um personagem no livro que ele fala que é uma pessoa autodidata em tudo, é um grande pintor, é um grande músico, é um grande poeta, canta bem demais, não sei o quê.
o cara era ovacionado em qualquer lugar que ele chegasse, e ele respondia com indiferença de cisne. Ô Luiz, eu anotei isso. Eu falei assim, ó, no dia que eu tiver competência, eu quero usar essa frase, indiferença de cisne. Eu estava lá em Tambacuri quando eu li isso, eu estava lendo esse livro, eu estava lá na minha terra. Menina, eu fiquei uma semana andando na rua, contando esse caso para todo mundo. Imagino, Eu encontrava imagino. na rua. E é gostoso quando a gente Sensacional. tem essa sensação. É bom demais. É muito bom. Eu gosto de falar que a gente redescobre o mundo. Sim, sim. Eu gosto de falar dessa forma. É, Ô Marcel, antes da gente continuar a nossa conversa, só dar um aviso aqui, Foi não. que é para quem quiser adquirir nossos marcadores, a gente está disponibilizando na rede leitura. Então, assim, ele é 0800, basta ir em qualquer loja que vai estar lá disponível. Certo. E, É leitura, né? Na leitura, exatamente. Okay. A leitura é um dos nossos apoiadores aqui e a gente fica super feliz em ter esses apoiadores. Ô Marcelo, eu queria aproveitar que você me falou dessas duas obras e hoje você está preparando mais alguma coisa para o futuro? Como que está a sua agenda, vamos falar assim? Você fala em termos de escrita? Em termos de escrita, Sim. ou então até outros projetos. Você está preparando alguma coisa para o futuro? Não, eu estou escrevendo um outro texto, porque eu falei uma vez com uma amiga minha, ela ficou rindo 3 dias. Eu falei assim, Sayonara, eu tenho que aproveitar essa onda, porque essa onda vai acabar. São fases, né? E eu estou já trabalhando num outro texto, que eu tenho uma coisa, Luiz, que para muita gente é um defeito. Eu começo pelo título. Ó. Já pensou um negócio desse? Eu começo pelo título. Por exemplo, esse do Repouso Outonal, comecei pelo título. Oeste, eu comecei pelo título. Entendi. A Fábula de Gato Aldo, comecei pelo título. E esse também já tem o título. Entendi. Que chama Resposta a Cartas que eu não escrevi. Eu gostei do nome. Não escrevi, não recebi. Não recebi, mas Resposta de qualquer forma eu gostei do nome. Resposta à carta que eu não recebi. É uma história... Na verdade, a pessoa vai ter contato com essas cartas 50 anos depois que as cartas foram escritas. Entendi. Mas é uma história que é ficção o tempo todo e fala muita coisa da minha terra também, que eu sou apaixonado por minha terra, então vai ter sempre uma passada na minha terra. Sempre tem uma referência, história, né? O Oeste não deu para passar lá na minha terra porque estava muito fora de mão. Mas se deixar, encaixa. Não, se deixar, eu digo, olha, tem que ir lá em Tambacuri primeiro, depois nós vamos seguir lá. Depois nós vamos seguir para o Acre. Boa. Mas é sempre... Como alguém já falou sobre escrita, quando você começa, o negócio vira uma cachaça. Você quer, assim, todo dia, ou dar uma revisada, ou escrever um pouquinho, ou anotar alguma coisa em algum lugar. Eu lembro uma vez uma entrevista do João Baldo Ribeiro, que era uma figura extraordinária, né? Uma oratória fabulosa. E ele falava o seguinte: a única disciplina que eu me proponho é passar 2 horas por dia diante do computador. Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas eu tenho que cumprir 2 horas daquele dia diante do computador. Aí ele ainda fala assim, tem dia que eu não escrevo um A, mas eu fico lá às 2 horas para manter a disciplina, porque senão bagunça tudo, aí vira... Imagino. Aí eu fico pensando o seguinte, um cara
da fluência do João Baldo Ribeiro. Certamente, todos os dias, ele extrapolava essas 2 horas e muito escrevendo. Que Não tem dúvida. fantástico. Eu até tentei fazer isso. Tentei copiar isso do João Baldo, mas eu não confesso para você que eu não dei conta. Não conseguiu? Não. Eu já tentei fazer isso. Eu sou extremamente indisciplinado. Uhum. Eu tenho uma metodologia que é o seguinte: eu tenho um bloquinho no celular. Sempre quando eu tenho uma ideia, eu anoto. E eu vou anotando, anotando, anotando. Só depois que eu chego em algum ponto, aí eu começo a montar a coesão do texto. Olha aqui, ó. Olha só. Gente, coisa Eu boa. não tenho bloquinho no Bloquinho. celular. Eu tenho meu caderninho que eu ando com ele dentro da mochila, ando com ele em Aí, qualquer lugar que eu vou. que fantástico. Isso é maravilhoso. É, Isso eu acho que é muito natural. Isso é bom. é. Eu só sei que a minha metodologia é a que funciona para mim. Eu estou vendo Claro, a sua aí, eu claro. acho maravilhosa quando eu E vejo essa dinâmica. engraçado, Luiz, que no início, quando eu comecei a escrever, porque o primeiro texto esse que eu comecei a escrever foi o Repouso. Isso, Eu começava a escrever à mão depois que eu passava para o computador. Porque eu achava entendi. que eu nunca ia dar conta de entrar para o computador direto, abrir o computador e começar a escrever de novo. Mas você sabe que depois foi mudando. Ó, Eu só fazia. Hoje, por exemplo, eu só escrevo à mão quando eu estou fora de casa. Às entendi. vezes eu estou em algum lugar que me lembro de alguma coisa, eu anoto, Faz escrevo e uma. vem uma ideia. Mas se eu estou aqui dentro de casa e eu quero voltar naquele texto, eu abro o computador direto e escrevo. Eu achava que eu não ia dar conta disso, mas é uns métodos que vão se aperfeiçoando, sei Com lá, certeza. vão tomando um Eu rumo. sempre falo que o importante não é a ferramenta. O importante é como você utiliza ela. Pode Se crer, você vai, pode se crer. você vai ser mais produtivo, cara, é isso. Agora, Então tá valendo. uma coisa que eu não abro mão, Luiz, é de uma leitura paralela. Hum, Eu não deixo de ler no período que eu estou escrevendo, não deixo de ler. entendi. Porque eu já notei o seguinte: mesmo que o que você está lendo não tem nada a ver com o que você está escrevendo, mas às vezes aquela leitura que você está fazendo ali, uma palavra, uma frase, te remete ao seu texto, e de repente aquela palavra vira umas 2 laudas lá onde você está escrevendo. Eu já Exatamente. notei isso. E isso é gostoso, né? Quando isso É bom demais. acontece, É você bom demais. recheia o material de uma forma É, mais positiva, vamos falar assim. é. E Marcelo, a gente Foi. já está entrando na etapa final do Ok. nosso podcast, mas eu queria te perguntar o seguinte: fala para mim 3 referências que são assim autores importantes para você, ou então 3 livros que você gostaria de ter escrito. Vou te pegar de chupetão. Bom, um dos livros que eu gostaria de ter escrito é um que, inclusive, tem filme também. Boa. Chama-se Trem Noturno para Lisboa. Nossa, esse eu conheço. Você conhece? Esse eu conheço. Conhece o livro e o filme? Eu conheço o livro, Ah, porque eu já vendi muito ele na sei. época que eu trabalhava com marketing literário. E eu vou te Entendi. falar, muita gente falava bem desse livro. É muito interessante aquela história. E pensar o seguinte, que eu comecei pelo filme. Eu vi o Ó, filme primeiro. entendi. Depois que eu fiquei sabendo que existia o livro, aí eu fui atrás do livro, aí pronto, aí encantei com o livro, já vi o filme umas 10 vezes. Inclusive, Luiz, tem uma cena no filme que eu acho que foi o negócio de arte lá que botou essa cena para explicar a primeira cena do filme. Porque o Hum, filme começa com uma moça em cima de um corrimão de uma ponte, tipo assim, querendo pular dali.
Entendi. Daí a pouco muda os assuntos todos, ninguém nunca mais toca nesse assunto. Só que no final do filme, a moça reaparece e explica por que que ela estava tentando se matar. Entendi. Sensacional. E eu já procurei isso no livro, eu não achei essa conversa da moça falando. Ó, Engraçado. Eu já reli do meio para o final várias vezes, eu não vá. achei. Boa. Vou E ter que ler de novo. eu vou até aproveitar para procurar o filme. Ah, olha no filme. É. Ótimo. Bom, Ótimo. tem esse Trem Noturno para Lisboa. Tem esse outro que eu falei, que eu adorei esse livro, que é o Tia Júlia e o Escrivinhador, que eu acho Sim. até que é meio autobiográfico, porque o Escrivinhador, a história passa na década de 50, no tempo que o bacana era as novelas de rádio. Então tinha o cara que escrevia novela para o rádio. E Entendi. como é que era o apelido do cara na história? Varguito. Ó, Varguito, só pode ser o Mário Vargas, sei lá, mesmo. o que é isso, gente? É muito interessante, uma história fantástica, fantástica. E um terceiro que você pediu para citar, que é um que qualquer um citaria pela beleza e pela eternidade da história, que é o 100 anos de solidão, né? Nossa, 100 anos de Vamos solidão combinar. Aquilo ali é para você ler e reler. Eu tenho muitos anos que eu li. Eu estou querendo ler de novo para ver como que eu vou ler, como que vai ser essa leitura, sinceramente. imagino. Eu só sei que eu fiquei na cabeça aqui, porque eu lembro que você cita Grande Sertão Veredas no seu Sim, livro, e sim. eu achei que você ia falar dele também, mas Não, mas o Grande Sertão Veredas, ele é um livro que eu confesso que eu nem li ele inteiro ainda, porque ele é um entendi. livro muito difícil mesmo de ler. É tenso, é denso, é É, denso. muito. E outra coisa, ele está todo riscado, o meu está todo riscado de lugares que ele cita no livro que eu conheço. Entendi, Meu tempo que eu trabalhei no INCRA, eu trabalhei 34, 35 anos no INCRA aqui em Minas Gerais, rodando essa Minas Gerais toda. imagino. Então tem tanto tudo ali. Mas quando você falou Grande Sertão Veredas, me vem na cabeça um outro fabuloso Opa, que manda. chama Os Sertões, de Euclides da Cunha. Sim, sim, lembrei desse. Esse também é muito Esse bem. é o que eu tive que ler duas vezes, porque Ó, eu li numa época, depois eu me formei em geografia, eu tive que ler de novo, ó, porque a primeira parte do livro é um tratado geográfico da região do norte da Bahia ali. É fabuloso. Tem muita gente que pula essa parte justamente porque é um tratado geográfico aquilo ali. É muita coisa imagino. técnica escrito. Imagino. Eu só sei que, Marcel, essa parte do nosso podcast, eu gosto muito dela, porque sempre o autor traz livros que, assim, É, eu nunca imaginei, ou então assim, eu não imaginaria ter essa referência. E você tá me dando entendi. essa referência aqui agora, eu tô achando o máximo ela. Entendi. E isso é muito bom. E Marcelo, para a gente encerrar, que pena, né? A gente tem que encerrar essa conversa maravilhosa. Me fala, como que eu te acho e aonde eu consigo adquirir essas obras? Bom, eu moro aqui no Coração Eucarístico, Isso, aqui em frente à PUC. isso, mas você tem algum site onde o pessoal consegue comprar suas obras? Olha, ou compra diretamente comigo, que eu tenho Isso, algumas aqui, eu não tenho muitas, tenho poucas aqui comigo, é verdade. Mas pode ser direto do site da editora também, ótimo. Então a gente. que eles entregam direitinho e tem muita gente comprando, muitos colegas meus que estão comprando o Oeste, por exemplo, Isso, no site da Caravana, que é caravana, ótimo. caravanagrupoeditorial.com.br. Isso mesmo. Isso E mesmo. tem da Páginas também. Páginas Editora é o que está o repouso outonal. Exatamente. Isso mesmo.
Não, então perfeito, o Marcelo. Agora que o pessoal já tem a referência, já consegue adquirir essa obra maravilhosa. Eu Inclusive, prometo que eu vou ler ele, eu ainda não sei quanto, porque tá muito corrido esse você ano. tem editora também, Luiz? Você falou que estava editando uns trabalhos? Opa, eu trabalho para algumas editoras. Ah, entendi. Aí o pessoal sempre me contrata para fazer algum tipo de projeto. Ah, Quando não bom, é a capa, é a parte interna. Quando não é a diagramação, parte né? interna, exato. Aham. Quando não é nada disso, é o lançamento. Então, Ah, assim, pode crer. eu sempre estou envolvido com alguma coisa da parte literária. E eu fico mais feliz ainda porque a gente tem um podcast onde a gente fala sobre os autores que a gente acaba conhecendo durante a nossa jornada, e eles, Claro. assim, agregam demais ao nosso material, porque eles trazem novidades que a gente nunca imaginou. Por exemplo, você é um cara, assim, fantástico, que eu gostei muito da nossa conversa. Sim. Eu ainda não fiz ainda o lançamento do Oeste aqui em BH. Eu fiz Ótimo. lá em minha terra em julho, mês passado. Sim. Essa primeira quinzena de setembro, eu estou com uns compromissos aí. Então, certamente, na segunda quinzena, a princípio de outubro, eu vou ver uma data para isso. Aí eu te falo. Fechou. Vai Aí ser eu te falo. muito bom mesmo. E vamos aproveitar para encerrar. Marcel, você tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente? Ó, a mensagem que eu acho que pode ser dita a literatura, ela é o nosso encantamento. A literatura, ela nos remete para onde quiser. A literatura, ela nos dá prazer. A literatura, ela nos emociona. Quer dizer, eu acho que é muito ruim você conhecer uma pessoa e a pessoa fala assim: ah, eu não leio muito, não, eu leio muito pouco, quero um. Não, É. moço, vai lá, pega um livro bem facinho para você ler, para você pegar um Só ritmo. começa, né? É, porque eu confesso para você, Luiz, que no meu lançamento lá na minha terra, não foi uma pessoa só, não. Mais de uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, eu não tenho muito esse negócio de leitura, não, mas eu vou comprar o seu livro porque é seu. Entendi. Ou seja, isso foi no mês de julho. É muito possível que até hoje ela não tem nem olhou para o lado do livro, até hoje. Mas isso é ruim, porque, bom, a literatura Tem ela que ter te dá argumento. tem que ter um estímulo, né? A pessoa É, tem que se alimentar de algo. Então, assim, é algo que vai ser transformador para ela, né? certamente que sim. Eu, quando Não. dava aula, Luiz, eu falava para meus alunos o seguinte: olha, você faz uma pergunta para um aluno que não gosta de leitura, ele vai te responder com 2 linhas. Você faz uma mesma pergunta para um outro que tem um hábito de leitura, ele vai responder em 5 páginas. E Sim. vai citar outros livros, vai citar outras pessoas, outras situações, outras não sei o quê. Então é isso, literatura te dá argumento, literatura te dá, quando nada, conhecimento também, porque Exato. você vê até num livro desse aqui, escrito por Marcelo Guedes, que ninguém nunca viu falar, deve ter alguma coisa interessante aqui dentro. Não, eu tenho certeza que tem, e eu tenho certeza que tem coisas que transformam. Yeah, pode E crer, e isso é maravilhoso. pode crer. E mais uma vez, Marcel, muito obrigado pela sua presença Eu que nesse agradeço podcast. demais. Eu que agradeço demais o convite. Exato. E, gente, até a próxima. Tchau.